Se tu tem filhos na fase dos 2 anos, tu vai entender tudo que eu vou falar aqui e talvez tu te identifique bastante também. Oiê, meu nome é Jamile Fritz, eu sou nutricionista e mãe da Gigi, que recentemente fez 2 aninhos. Então estamos aí ela está, com 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Eu até gravei um vídeo onde eu falo um pouquinho de como foi, ali a partir do momento que a minha bebê fez 1 aninho. Então um pouco mais pra frente, esse vídeo também vai sair aqui no canal. E agora, com 2 anos, a gente começa a falar bastante de desenvolvimento da personalidade, né? Não sou nenhuma especialista nessa parte de psicologia, nessa parte mental, mas a gente sabe que com 2 anos eles começam a desenvolver cada vez mais essa questão da personalidade. Então, eles começam a dizer mais nãos, eles começam a expressar as suas opiniões de uma forma muito mais intensa, que antes não era assim. Então, a gente começa a ter que lidar também com os desafios do é tudo não, né? Então, grande parte das coisas que tu vai dizer, tá na hora de tomar banho, não quero, não vou, agora não, né? Então eles começam a expressar que pra eles não é aquele momento, né, pra eles irem. Então a gente precisa lidar com esses nãos deles, né? Eu sei que a gente precisa ter bastante paciência, porque é desafiador a gente lidar, com um serzinho bem pequenininho. Costumo brincar, assim, que é a minha mini-mim que tá dizendo pra mim não. Então eu preciso lidar com ela dizendo não, e às vezes não é o não dela que vai prevalecer, é o meu não, porque eu sou a mãe, né? Eu que sei a hora das coisas, eu que sei a rotina, a nossa rotina da casa e tudo mais, né? O que é bom pra ela. Então muitas das vezes a gente precisa ser firme o suficiente para explicar e coordenar como que será aquele momento que o não dela não vai, ser prioridade, sim o não meu, né? Então, não quero tomar banho. Bom, filha, sinto muito, mas agora é hora de tomar banho. Agora nós vamos tomar banho, né? E daí eu sempre explico, é assim que eu conduzo, né? Eu explico por que a gente vai ter que tomar banho, por exemplo, naquele momento, e vou conduzindo ela para tal. Tento usar do lúdico, né? Sempre que possível. Então, vamos levar um bichinho, vamos brincar de não sei o que lá, ou lava o cabelo da mãe também, passa sabonete aqui no braço da mãe. Então a gente começa a utilizar do lúdico, né? A hora do banho às vezes é um desafio, porque eles querem continuar brincando, não querem tomar banho, né? Querem continuar naquela brincadeira ali anterior. Então a gente vai utilizando do lúdico e também a gente vai utilizando bastante, assim, o revezamento aqui em casa, né? Então o pai dela dá banho nela, daí a gente já faz todo, né, um lúdico. Agora chegou a hora de tomar banho com o pai. Então a gente vai utilizando também do lúdico, mas lidar com essa questão da personalidade, né? E toda essa questão é um grande desafio a partir dos 2 aninhos. E junto com todas essas questões aí, né, dos nãos que vão surgindo as frustrações, as birras, né, que eles acabam fazendo. Então, às vezes, tu vai dizer não pro não deles, meu Deus do céu, vai acabar o mundo, tá acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, tu não vai deixar a tua filha mexer no lixo, por exemplo, porque não pode. Daí tu vai dizer não, tu vai explicar e ela vai fazer um show, né? Então vai fazer birra, vai se atirar, vai dizer não, vai gritar. Então é um momento, é essa fase, né? Eu percebo assim, é um momento do desenvolvimento infantil onde isso tá muito forte, isso tá muito latente, tá na pele, assim, né? Eles têm que expressar e eles estão aprendendo a lidar com os desafios, né? Com as frustrações, porque, às vezes a gente acha que a gente não pode frustrar os filhos e a gente deve frustrar eles também. Eles vão começar a ouvir os nãos e ter as frustrações dentro de casa e costumo, brincar dizendo que isso é uma preparação para a vida, porque ainda vai escutar muitos nãos, vai ter que lidar com muitas frustrações. Então a gente começa a preparar o terreno, no desenvolvimento infantil. Então é assim que eu lido aqui em casa, é assim que a gente conduz. Eu acredito que a gente precisa dar limites para as crianças, né? É assim que eu conduzo o meu maternário, é assim que eu lido. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento e eles pedem limites. Não somente ali com 2 aninhos, mas de agora em diante, cada vez mais eles vão pedindo, tu vai sentindo que o limite, ele é organizador para essa criança, né? Para as crianças de uma forma geral. Então a gente começa a lidar com todos esses desafios das birras, dos chiliques, dos shows e das frustrações. Então, e às vezes quando tu tá mais cansada, né? Quando tu tá muito atarefada, quando tu tá sozinha, né? Então às vezes tu como mãe, tu tá com a tua criança ali, tu tá com as bolsas, com a mochila, com as coisas do mercado e tudo, e a criança começou a dar um chilique.
precisa te reorganizar mentalmente, no sentido, não, agora eu vou largar o carrinho aqui de compras do mercado e vou pegar e vou, né, tratar o chilique primeiro, então vou acolher, vou explicar por que não é assim que se lida, que não é assim que vai acontecer aqui em casa, né, que não é assim que a gente lida. Então tu começa a ir explicando aos pouquinhos e aos pouquinhos eu percebo que cada vez mais ela vem entendendo o porquê que aquele não é não. Tem gente que acredita, né, que não pode dizer não para as crianças, essa não é a forma que eu lido aqui em casa, então eu acho que em vários momentos o não precisa ser dito sim. Por exemplo, tua filha vai querer mexer no lixo, é não, que outra palavra que eu vou dizer? É não, ela não vai mexer no lixo. Tem bactérias, tem vírus, tem de tudo ali, lixo, não vai mexer, ponto. E daí eu explico por que não pode, porque tem cacaca, porque tem sujeira, isso dá dor de barriga e tudo. E é não, e daí a gente tem que lidar com não e ela tem que lidar com não. Então é assim que eu faço, tá? É assim que eu conduzo. Eu acredito que a gente ser transparente, inclusive com as crianças, é uma das formas mais certas da gente lidar com as questões, né? Mesmo que isso gere choro, birra, grito, esperneação, né? E eu sempre costumo dizer que quando isso ocorre, né? Eu costumo acolher, costumo explicar depois que passa o show, né? Que daí a cabecinha da criança parece que já tá voltando ao normal, digamos assim. E daí eu vou ali e explico por que que aquilo foi assim, por que que a mãe disse não, por que que isso não vai ser aceito aqui dentro da nossa casa. Então, é assim que eu explico, é assim que eu conduzo. E eu não minto pra criança, eu falo a verdade, claro, sempre que possível utilizando do lúdico e explicando que aqui em casa não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a gente vai conduzir. E é assim que eu vou lidando também, né? Nós vamos lidando aqui em casa, os adultos vão lidando com esses desafios, com essas frustrações que vão surgindo aí nessa etapa dos 2 anos, e a gente sabe que segue por um tempo também, né? Sendo muito otimista, tem gente que diz que passa até os 3 anos, né? Mas acredito que é muito otimista ser assim. Já conversei com outras mães que disseram que passou com 4, passou com 5, passou com 6 anos, essa fase dos desafios, de lidar com as frustrações, né? E eu acredito que é uma continuidade, né? Isso não vai acabar ali com 6 anos, porque a vida inteira tu vai ter que lidar com frustrações. Então, acredito que isso vai fazendo parte do desenvolvimento, né? E do crescer dessa criança também, que ela vai lidando cada vez mais e conseguindo fazer conexões, né? Ali na sua cabecinha, do porquê que aquilo é não, do porquê que aquilo não funciona assim dentro da nossa casa, na escola, na casa dos avós, dos amigos, porque aquilo não é um comportamento adequado. Então, é assim que a gente vai conduzindo, mas é um grande desafio, em especial quando tu, mãe, quando a família tá cansada ou está doente, né? E daí eu reforço, né? Rede de apoio, bota aqui minha editora, rede de apoio. Rede de apoio, estar conosco nesses momentos, né, onde a gente está cansado, a gente está doente, é essencial para que a gente consiga lidar e conduzir da melhor forma possível com os desafios que vão surgindo. Cada fase do desenvolvimento infantil, o desenvolvimento dos bebês, depois do desenvolvimento infantil, um desafio. Então, os desafios sempre surgirão, apenas serão diferentes. É isso que eu tenho na minha cabeça. Da mesma forma que a gente lida com todos esses desafios, essas frustrações deles, né, e tudo mais, a parte da comunicação deles está sendo desenvolvida nesse momento. E essa eu acredito que é uma das partes mais incríveis da gente observar o desenvolvimento do nosso filho em casa, né, aqui no nosso caso, da nossa filha em casa. Então é muito legal. Agora eles começou, né, a Gigi começou a se comunicar muito melhor. Então ela se expressa melhor, ela explica melhor. Às vezes ela fala alguma coisa que ela ainda fala muito nenenês, né? A linguagem dos bebês, que nem eu digo. Então a gente sabe porque a gente convive com ela, então a gente percebe que ela tá falando aquele nenenês ali. E daí tu tenta, né, traduzir pra ela, ó, filha, tu tá querendo ir lá na vovó? Aí ela vai dizer sim, sim. Se for não, ela vai bater o pé dizendo que não. Ela vai dizer, não, mamãe, não. E daí ela tenta explicar o que ela estava querendo dizer. E daí ela vai se comunicar da forma dela, vai arranjar palavras dentro do vocabulário que ela já tem, né? Ou vai explicar, vai te mostrar o que é, né?
Então isso é muito legal, que eu percebi, assim, às vezes tu vai falar uma coisa pra ela e não é aquilo, ela não vai aceitar. Ela vai tentar te explicar o que é até que tu descubra, né? Às vezes é um pouco desafiador descobrir também, porque é uma coisa nova que ela tá tentando te explicar, e assim a gente vai lidando, né, com o desafio da comunicação também. Mas eu percebo que é muito legal essa parte do desenvolvimento, dessa parte da comunicação. Além da fala, a linguagem deles vai melhorando bastante na medida que esse tempo vai passando. Eu percebi também que toda essa parte de expressão facial, expressão do corpinho, assim, né, que eles se expressam mais, hoje agora eu já faço umas expressões com o ombrinho, com a carinha, né, e muitas dessas expressões também, depois vai ter um vídeo sobre essa parte de escolinha, adaptação na escolinha, como que foi, né. Então, isso também vem muita coisa da escola, né? Muita coisa de expressão de rostinho, de corpinho, que eles vão aprendendo por ver os outros fazerem também, né? O momento que eles começam a socializar e tudo mais. Então, eu acredito muito que a escola, ela ajuda muito nessa parte da comunicação, da linguagem, das expressões, do lidar com outras pessoas, do dividir outras pessoinhas, né? Que são os coleguinhas, do dividir, né? Então, eu acho que isso tudo é muito benéfico para a comunicação e para o desenvolvimento dessa linguagem, né? Ainda no tópico linguagem, né? Vocês sabem que eu tenho um vídeo aqui muito legal onde eu falo da cirurgia que a gente fez na Gigi, bem quando ela era ali RN, para a retirada da língua presa, né? Que ela tinha a língua presa. Depois eu posso deixar esse vídeo aqui embaixo também, né? Pra tu poder dar uma olhadinha, caso seja interessante. E agora, né? A gente tá começando toda uma avaliação dessa questão da linguagem. A nossa pediatra disse que não tinha necessidade, mas eu, como mãe, quero um laudo, quero uma avaliação de um fonoaudiólogo, que é o especialista, né? Dessa parte, que pode fazer uma avaliação, pode conduzir, verificar se vai ter que fazer algum tratamento, sessões, como a gente chama, né? Para que essa linguagem seja desenvolvida de uma forma muito mais rápida, né? E de uma forma melhor também. Eu percebo que a Gigi, ela talvez tenha, né, alguma questão até relacionada ali à parte motora da língua, porque ela fez essa cirurgia, enfim, pode ter alguma coisa relacionada. Então, nós estamos aí nessa fase também da fonoaudióloga, então um pouquinho mais pra frente eu vou conversar um pouquinho sobre isso aqui, e faz parte desse tópico comunicação e desenvolvimento de linguagem, que está sendo super desenvolvido nesse período dos 2 anos. É sempre bom a gente falar também que os 2 anos a gente entra no desafio da alimentação, da seletividade alimentar. É um período muito característico, né? Eu até como Nutri posso, né, desenrolar esse assunto, falar um pouco mais também. É um período muito característico, muito comum, né? As crianças terem mais seletividade alimentar. Mas a minha experiência enquanto mãe, né, da Gigi, com 2 anos, a gente ainda não vivenciou essa fase da seletividade alimentar. Pode ser que em algum momento eu traga que sim, a Giovana está tendo seletividade alimentar, está tendo algum tipo de seletividade, algum tipo de recusa alimentar, mas no momento ela não teve, né, não apresentou. Claro, ela apresenta quando tá doentinha, que isso até nós adultos temos, né? A gente tá doente, a gente não consegue se alimentar da forma normal, habitual que a gente se alimenta. Então, ainda não enfrentamos o desafio, né, da seletividade alimentar aqui em casa, mas se tu tem um filho de 2 anos, uma filha de 2 anos, tu pode esperar, isso é muito comum que aconteça, que com 2 anos comecem o período das recusas alimentares, né, da seletividade alimentar, e daí a gente vai trazendo estratégias, né, outras formas de trazer aquele alimento, outras estratégias nutricionais, outras estratégias lúdicas nutricionais pra gente ir trazendo, pra gente continuar ali ofertando aqueles alimentos necessários dos grupos alimentares para aquela nossa criança, né? E sempre costumo dizer, tem até acho que um vídeo aqui sobre seletividade alimentar também, né? Aquela seletividade está acontecendo, a gente traz aquele alimento de outras formas, né, dá um espaçamento entre eles e vai fazendo, né, esse espaçamento, mudando a forma que tu apresenta, que tu oferta, mas nunca deixando de ter esse contato com esse alimento, né? A gente sempre costuma dizer, nós nutricionistas, que o mais importante, a criança não vai comer aquele alimento, isso a gente fala muito também em introdução alimentar, né? Mas também se fala muito em seletividade alimentar, esse tópico. Talvez a tua criança, ela não vai comer aquele alimento, mas ela vai tocar, ela vai brincar com ele, e isso é importante também. E o último passo é o comer. Então, manter a criança tendo contato com aquele alimento, tá? Mas a minha experiência pessoal, ainda não vivenciamos a seletividade alimentar aqui. No momento que chegar essa fase de alguma recusa e tudo mais,
eu trarei, mas no momento ainda não temos. Pra ti, que é uma pessoa muito enérgica, assim, que nem eu, talvez lide melhor, né? É um período de muita energia, né? Então a gente precisa gastar essa energia, né? Aquele bebê que antes era um bebê e fazia 2 sonecas no dia, vai passar para 1 soneca. Às vezes já começa a migrar, né, para não querer fazer muita soneca, daí tu tem que readaptar a rotina, reorganizar, deixar uma rotina bem certinha para que o sono de fato aconteça naquela hora que tem que acontecer, porque o que eles querem é gastar energia. E às vezes eles estão podres de cansado, precisando descansar, e eles querem continuar fervendo, que nem eu digo, querem continuar brincando, explorando, né? E daí, se não dormem, eles ainda com 2 anos precisam, né, fisiologicamente fazer esse soninho, essa sonequinha. Então, se eles não fazem, ficam estressados, irritados, não conseguem aproveitar o dia, a rotina, as atividades, por exemplo, quando estão na escola. Então é importante que essa criança faça esse soninho. Aqui nós tivemos que fazer algumas adaptações na rotina, inclusive na adaptação da rotina escolar. Depois eu trago no vídeo dessa parte de adaptação escolar, para que a gente conseguisse fazer o soninho na hora que eu desejava que ela fizesse. Então, depois eu vou trazer essa parte, mas a gente tem que lidar com muita energia dessa criança. Então a gente tem que gastar essa bateria, que nem eu digo, né? Gastar toda essa bateria, toda essa energia ainda, né? Aí com essa criança durante o dia, para que ela consiga fazer a sua rotina noturna de forma adequada, para que ela durma na hora adequada também, né? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que o sono aqui, ele, nessa fase dos 2 anos, ele vem melhorando cada vez mais, né? O nosso desafio com relação a sono ainda segue sendo que a Gigi ainda acorda uma vez à noite para vir até nós, né? Então ela dorme no quartinho dela e ali no meio da madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã, ela vai no nosso quarto, né? Desce da caminha montessoriana dela, vai no nosso quarto e pede colo mamãe, colo papai. E daí ela sobe, fica ali um pouquinho no meio da gente, logo na sequência a gente acorda, porque a gente acorda cedo, entre 5h30 e 6 horas da manhã. Então ela fica esse período ali entre 3, 3h30, 4 horas da manhã, até a hora que todo mundo levanta, ela fica ali com a gente, né? Então ela fica ali, eu percebo isso muito, assim, é muito uma questão de ninho, né, de filhotinho, assim, porque ela chega, sobe na nossa cama ali, a gente sobe com ela tira o meu cabelo, ela pega o meu cabelo, tudo meio dormindo, assim, né? Bota a mão no pai dela, né? Então a gente percebe que é muito uma questão de ninho, de querer, né, sentir o nosso cheiro, o nosso calor. Existem pessoas, até pessoas, né, da área da saúde, né, que falam que não faz bem pro desenvolvimento infantil, ela ir pro quarto mesmo que seja nesse período e tudo mais, mas eu, enquanto mãe, entendo que ela ainda é pequena e eu estou fazendo a escolha de deixar ela, no momento que ela sente a necessidade de vir até nós estamos abertos a receber ela, a conversar com ela, a acolher ela. Então é assim que a gente lida aqui em casa com as crianças, né? Então se a gente entende, se a criança veio até nós, ela tá precisando de algo. Talvez ela queira, né, sentir de fato o calor da gente, o cheiro da gente, para se sentir mais segura, né, por algum motivo, às vezes teve um pesadelo, um sonho, enfim, né? Então a gente ainda entende que ela é pequena, com 2 anos, e toda vez que ela sentir a necessidade de ir até nós para se sentir acolhida, ela será muito bem recebida. E é assim que a gente faz no momento. Tem gente que não gosta, né? E tudo bem, cada família, cada casa, cada mãe, cada pai, né, lidam com a sua paternidade, com a sua maternidade da forma que acham adequado dentro da sua própria casa, mas a forma que a gente lida com a nossa menina, né, agora uma criança de 2 anos, não é mais bebê, mas com a Gigi que tem 2 anos agora, é assim, a gente ainda acolhe. Quando chegar o momento dela estar dormindo uma noite inteira direto no quarto dela, eu trago aqui também, né, até para eu deixar registrado e eu poder acompanhar esses marcos do desenvolvimento dela, né, do desenvolvimento infantil dela, mas ainda nós temos o desafio que ela vai para nossa cama de madrugada, mas não acorda, né, não fica acordando despertares, tudo mais, essa fase dos despertares passou, ela só pede para subir, deita, encosta na gente, nos cheira e já dorme, tudo bem, tudo certo, e rotina que segue. Eu já comentei nesse vídeo aqui, mas foi com quase 2 anos que nós decidimos que a Gigi iria ir para a escolinha. Então depois eu vou fazer um vídeo falando de como que foi a nossa adaptação, como que eu me senti na adaptação, né?
e vou contar toda essa questão da nossa experiência com o período de adaptação e os primeiros meses da Gigi na escolinha, como que foi, como está sendo, como que nós lidamos, como que eu lidei com as questões também. Então, teremos um vídeo bem legal sobre adaptação escolar, que é algo que me deixava bem cheia das dúvidas, bem insegura. Então, depois eu vou contar aqui como que foi essa nossa experiência e como que a gente lidou com essa fase também. Uma das mães do meu meio de mães já tinha me dito isso, né? Que cada fase que tu vai passando é um desafio, né? É algo novo pra ti, tu tem que lidar com algo novo, mas também tem sempre uma parte boa, né? E essa parte aí que a gente entra agora é uma parte que a gente consegue se conectar muito mais, consegue brincar muito mais com os nossos filhos, né? Então isso vai tornando a tua conexão mãe-filho, pai-filho, familiar também muito mais forte. Vocês vão conseguindo se conectar muito mais, fazer brincadeiras de vocês. Eu que sou uma pessoa que sempre faço atividade com as crianças, desde quando eles são pequenininhos, assim, né? A gente começa a fazer atividades e tudo mais para ajudar no desenvolvimento cognitivo, motor, tudo, né? Organização, tudo. Então, as atividades vão ficando cada vez mais legais, assim, pra gente ir desenvolvendo e criando com as crianças. Eles vão tendo ainda mais interesse. Então, essa conexão acaba ficando cada vez mais intensa e isso é muito legal, esses laços que a gente vai criando cada vez mais fortes com os nossos filhos. E tem algo muito positivo dentro da maternidade que, na medida que as coisas vão passando, que as coisas vão acontecendo, que tu vai ficando mais experiente, tu vai ficando cada vez melhor dentro da maternidade, né? Então, a mulher acaba se desenvolvendo muito. Então, eu percebo que cada vez mais que o tempo passa, eu vou ficando mais tranquila com as coisas, eu vou lidando melhor com as coisas, eu vou conseguindo ter outras estratégias, eu vou ficando mais pacienciosa também, né? Eu vou aprendendo a me conhecer também, no sentido de, ó, se a minha filha fizer isso, eu sei que isso vai me estressar, então eu já fico mais preparada emocionalmente para lidar com aquilo. Então a gente vai começando, né, a entender melhor como que a gente lida com a maternidade, né? A gente costumo dizer que a maternidade ela é uma baita escola da vida para a mulher que quer ser mãe, né? Porque se a mulher tem que ser mãe quando ela quer ser mãe, né? Se ela não quer ser mãe, tudo bem, tudo certo e tá tudo em ordem. Tem gente que não quer ter filho e é isso aí. Se tu não tem desejo de ter filho, não tenha filhos, porque filho exige da mulher em todos os sentidos, é a vida da mãe que muda muito, né? Gosto sempre de deixar isso claro, sem romantizar. A gente tem pais que participam, tudo, que bom, tem mães que tem, aqui em casa, né, tem o pai participativo, tem o marido, tudo, mas a vida da mulher, ela muda muito, desde a barriga, desde o teu emocional e vai mudar pra sempre. Filho, eu costumo brincar que ele não tem devolução, não é que nem assim, tu comprou um apartamento, não gostou, tu vai lá e muda, né, ou alugou, muda. Não, teu filho depois, minha filha, tá na tua barriga, bora que é pra sempre, filho, é pra sempre. Que bom, né, pra quem quer ser mãe, isso é incrível, né, a gente ter aquele serzinho que a gente tanto pediu pra Deus e que a gente desejou com a gente. Mas, né, voltando ao que eu tava falando dessa questão, a gente, né, percebe uma grande mudança, eu percebo cada vez mais. Na medida que o tempo vai passando, eu vou me sentindo muito capaz em lidar com as questões, né, vou me sentindo muito mais forte, muito mais calejada, muito mais experiente em lidar com todas as questões que vão acontecendo, né. Então a gente também vai entendendo que as coisas não precisam ficarem perfeitas para elas acontecerem, né, que às vezes tu vai ter que te adaptar, né, que nem horário. Eu não sou rígida com horários, mas eu sou mais rígida sim com a ordem que as coisas acontecem dentro da nossa rotina, porque isso, né, funciona a rotina da casa, pra minha bebê se sentir melhor, pra minha filha se sentir melhor. Então, a gente vai aprendendo também que nem tudo precisa ser perfeito para que as coisas aconteçam. E o resumo desse vídeo de hoje é: tudo com os 2 aninhos do teu filho, da tua filha, fica mais intenso, mas também tudo fica ainda muito mais especial. E a gente segue aprendendo todos os dias. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Compartilha com outras mães, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!